Meu nome é Rodrigo Machado, eu tenho 34 anos e aproximadamente meu caminho dentro da igreja, o meu caminho como cristão tem aí aproximadamente 17 anos. A minha história de conversão, ela é ao mesmo tempo dada pela experiência, uma experiência profunda com Deus, mas também pelo próprio conhecimento, onde eu venho de uma família que não é católica, que não tinha uma proximidade com a fé cristã, mas tinha uma proximidade com religiões pagãs, o espiritismo, mas sempre no meu coração ficava uma pergunta, uma dúvida, ou várias dúvidas, várias perguntas sobre aquela visão, que se dizia religiosa, mas que no fundo do meu coração sempre tinha uma busca de querer entender, quem era Deus, como Deus se revelava, porquê do sacrifício da Santa Cruz. E foi exatamente essas questões dentro do meu coração que foram acabando me levando cada vez mais para Deus. Quando eu tinha os meus 15 anos aproximadamente, essas dúvidas começaram a ficar maiores, os questionamentos começaram a ficar maiores, e ali eu comecei a buscar um conhecimento, em cima das encíclicas, que eu já tinha um conhecimento sobre isso, já tinha uma prática de participar da missa, mas ainda muito naquela questão de ir aqui, ir na missa, ir em religiões pagãs, em espiritismo, mas o meu coração começou a querer estar mais próximo de Deus e a querer estar mais próximo desta fé cristã que hoje eu abraço. E dentro desse percurso, o que mais me emocionou, o que mais me chocou, o que mais atraiu a minha atenção para o conhecimento de Deus, de saber quem é Deus, foi o próprio sacramento da Santa Eucaristia, porque quando eu participava da missa com a minha mãe, às vezes ao domingo, ou com meu irmão, eu sempre via as pessoas indo tomar a Santa Eucaristia, algumas com um movimento muito devoto, com um coração muito devoto, e ali ficava aquela pergunta, o que significava aquilo para a fé cristã, o que significava aquilo, por que as pessoas abraçavam de uma forma tão íntima, por que abraçavam de uma forma tão única, E ali eu fui me aprofundando nesse conhecimento, na busca do conhecimento disso, Mas eu acredito que, eu costumo falar para alguns amigos que a fé católica Deus reservou particularmente para mim, não como forma de egoísmo, mas essa fé que me reservou e me resguardou de muitas coisas, Eu mesmo como um jovem, um homem, com uma doença muito séria, no meu nascimento, mas eu pude perceber que dentro dessa minha história, em relação à minha saúde, a todos os movimentos que Deus foi fazendo, Ele me preservou de muitas coisas, E exatamente essas preservações, esses carinhos de Deus que me trouxeram e que me fizeram abraçar a fé cristã. Quando eu tinha os meus 9 anos, eu descobri essa doença e desde então, até um ano atrás, eu pude entender todo o processo que Deus foi fazendo de conhecimento, de eu conhecer a Deus, de eu conhecer a fé, de eu abraçar a fé. E foi justamente isso que me levou a alcançar e a abraçar hoje o que eu abraço, a abraçar a fé católica de uma forma maravilhosa. Quando eu li meu primeiro livro de filosofia, de São Tomás, Ente a Essência, eu não entendia nada, mas exatamente o ímpeto que São Tomás escrevia, e tudo aquilo que ele falava, da forma que ele falava, me atraía mais o meu coração e fazia com que o meu coração ele sentisse mais e mais o desejo de conhecer esse Deus, de abraçar essa fé. E quando eu abraço a fé, quando eu decido abraçar a fé, eu começo a fazer esse movimento de crer unicamente, de estar unicamente olhando e voltado para essa fé, abraçado nesta fé, Como o próprio Santo Anselmo de Cantuária ele fala que ele não entende para crer, mas antes eu creio e para depois entender. Então é praticamente um movimento que Deus me fez fazer ao longo do meu processo com a minha saúde, ao longo do processo de eu renunciar o espiritismo, e através desse conhecimento de Deus, através da minha fé que já existia, que já acreditava, em meio a tantas dificuldades com a minha saúde, com a minha família, eu sempre
tive a certeza de que Deus ele existia, né? De que as coisas não poderiam somente existir por existir, mas porque existia um Deus que quis que existisse, que deu essa gratuidade ao ser humano. Então foi essa certeza da existência de Deus, e logo depois eu crescendo e desenvolvendo toda essa busca de conhecimento, né, e fui adquirindo conhecimento e saciando algumas dúvidas, né, e sanando algumas questões, né, até de chegar àquela questão máxima de entender a Santa Eucaristia, de querer viver, né, não somente entender, mas de querer primeiramente viver a Eucaristia, de querer viver inserido nesse corpo místico de Cristo. E nisso o meu conhecimento, primeiramente ele se tornou uma fé forte e sólida, para que após isso eu pudesse expressar de forma muito mais clara todo o conhecimento que eu fui adquirindo, né? E é exatamente esse o ponto de todo o processo que Deus fez comigo dentro da minha saúde. Há pouco tempo eu fiz um transplante, e a data que Deus escolheu para que esse transplante fosse realizado praticamente deu toda a certeza de que a fé cristã católica ela tinha sido reservada para mim, né? No ano passado, em 2018, no dia 30 de março, né, Deus escolheu para que eu pudesse fazer o meu transplante renal, né, de uma doença que eu já vinha sofrendo há mais de 20 anos, né, depois de seguido de 10 anos de hemodiálise. E Deus então reservou essa data para mim no dia 30 de março de 2018 para que eu pudesse fazer o meu transplante. E como todos sabem, esse dia foi o dia da paixão, né? E ali, naquele momento, eu pude ter a certeza de que eu fui reservado e preservado por Deus para abraçar essa fé, né? O meu transplante foi aos meus 33 anos, no dia da paixão de Cristo. Além de ser uma experiência mística muito forte, muito poderosa, né, como a própria Santa Teresa fala, que a experiência mística ela nos eleva a Deus, eleva o nosso espírito a Deus, mas o próprio conhecimento ele também nos atrai a Deus. Então, por todo o processo e todo o caminho intelectual que eu fui fazendo, né, desde os meus 15 anos até os meus 33, né, onde eu vivi essa experiência mística com Cristo, né, de estar naquele momento, naquela mesa cirúrgica, né, e fazendo todo uma memória, fazendo todo um movimento espiritual de Deus ter escolhido aquele dia para selar e fortificar a minha fé, né? E desde então eu não tenho dúvida alguma, né? Desde que eu descobri essa fé, desde que eu comecei a viver essa fé, eu nunca tive dúvida alguma de que eu estava inserido na fé correta, eu estava inserido na fé cristã, né? De todos os sacramentos que vivemos, né? De estar presente, de estar unido ao corpo místico de Cristo, onde Ele mesmo é a cabeça, né? E eu acho que isso para mim foi um movimento de Deus particular, de forma muito íntima, onde me preservou durante todo esse tempo dentro dessa fé, mesmo eu não conhecendo, né, na minha juventude, né, mas fui buscando esse conhecimento, mas Deus me preservou e me fez adentrar este corpo místico, né, me fez viver todo o sacramento e me fez viver principalmente o sacramento que eu mais desejava viver, que eu mais desejava estar unido, que era o sacramento da Santa Eucaristia. E ali quando eu fui descobrindo o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido do sacrifício de Cristo pela humanidade, o verdadeiro sentido da cruz, né, o novo sentido que o Senhor, né, deu para a morte, né, e ali a gente precisa fazer com que as nossas vontades morram para que as vontades do Senhor possam viver em nós. Então, basicamente, o meu processo de conversão foi todo esse. Acho que através de todo o meu caminho com a minha família, com a minha saúde, eu fui vivendo pouco a pouco essa mortificação, não só no corpo, mas também na alma, né? No corpo com o meu problema de saúde e na alma com todo o meu ímpeto de conhecer, né? Porque sabemos que quando a gente se coloca num processo de estudo ou de conhecimento, a gente tem que renunciar a certas convicções, a gente tem que renunciar a certas coisas que trazemos como verdade, e diante do estudo a gente descobre a verdadeira verdade, a verdade revelada, a verdade que é Cristo. Então, não só pela experiência mística, mas também pelo conhecimento
Deus me fez abraçar essa fé cristã que hoje norteia a minha profissão, norteia a minha vida pessoal, norteia a minha vocação, norteia o meu chamado como cristão de ser santo, né? Eu não me vejo hoje fora dessa realidade, eu não me vejo fora da fé cristã católica, né? E é por isso que eu falo para os amigos mais íntimos, né, que a fé católica ela foi reservada para mim de um modo muito particular, mas ao mesmo tempo de forma muito unitária, né, com os irmãos que eu conheci, né, com todas as pessoas que me trouxeram até aqui, que me ensinaram muito, né. Eu devo a grandes pessoas, a grandes mestres, a grandes professores que me ensinaram, né, que me indicaram determinado documento, determinada encíclica, né, determinado livro, né, e nisso, junto com essa vivência mística, né, através de todo o meu processo da minha saúde, né, de todo o meu processo de conversão, sabendo que é diária, né, não termina, mas de tudo aquilo que eu já vivi, eu tenho a plena certeza de que a minha esperança, né, daquelas dúvidas que eu tinha mais novo, elas não foram enganadas, né, e foram respondidas justamente quando eu decidi conversar com a minha mãe e falar para ela, eu não tenho como mais abraçar o espiritismo, eu não tenho como mais abraçar essas vãs religiões, porque hoje eu consegui encontrar e viver a verdadeira fé, que é a fé cristã católica, aonde ela pode me levar à beatitude, que tanto São Tomás fala, né, de contemplar a verdade, de contemplar a Deus, de ver a Deus, né? E é exatamente por esse caminho, né, não só o caminho intelectual, mas o próprio caminho da experiência mística que me levaram a viver, a abraçar e a entender a verdadeira fé, a essa fé cristã que a gente professa com muita alegria, né, para que todos os homens também possam, assim como nós que já abraçamos a fé, como o próprio Paulo fala, né, também possam abraçar a fé em Cristo, né? E nesse Cristo eu vou seguir a minha vocação, o meu chamado como cristão, até que eu possa descansar, né? Até que eu possa dizer que eu combati o bom combate, né? E guardei a fé. Né? E para isso nós somos testemunhas desta Igreja Santa e Católica. Viva Cristo Rei!